pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um encontro, estudo da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Peço a você que chega por aqui, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Você também pode nos ajudar contribuindo com a chave Pix, fazendo sua doação, ou se tornando membro aqui para nos ajudar a continuar mantendo o canal no ar e mais projetos como esse aqui, se você acha que é relevante. Tem aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues. Bem-vindo para esse finalzinho de estudo de escala espírita, Lauro. Olá, Beto, obrigado. Boa tarde para você e boa tarde para toda a galera que já está no YouTube e também lá no Facebook, convidando você do Facebook a vir para o YouTube, tá? Se inscrever, se tornar membro e todas aquelas ações já pedidas pelo Beto. Vão sempre insistir nisso para que a gente possa aumentar o nosso volume de visualizações, de inscritos, de membros, para que o canal possa prosperar cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. Buscar o conhecimento espírita, né, Beto? Isso aí, Laurinho. Vamos lá, então, para terminar, então, com escala espírita. Bom, a gente precisa, antes de mais nada, fazer só um recordatório aqui, né? Que a gente passou pela terceira ordem, trouxemos suas características gerais, e nessas características gerais, destaco que os conhecimentos dos espíritos imperfeitos sobre o mundo espiritual é muito limitado. Eles só fornecem noções falsas, noções incompletas. As ideias deles se confundem com as ideias de quando eles estavam encarnados. Então, espírito imperfeito, esquece. Ele não pode dar notícia nenhuma de mundo espiritual. Já os bons espíritos, eles podem dar informações. Porém, são várias classes. Uns têm conhecimento, outros têm bondade, né? Nós temos os prudentes e temos lá os superiores. Estes, sim, podem dar a conhecer aquilo que a humanidade necessita acerca das leis e do mundo espiritual. Bom, e os de primeira ordem, que são os que nós vamos estudar agora. Primeira ordem, nós vamos ter as seguintes características para os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, aqui também é um ponto interessante. A gente não está falando que eles possuem conhecimento ilimitado ou como conhecimento de Deus. Não, Deus é a inteligência suprema. E os espíritos puros? Relativos. Mas eles, em relação a nós, estão num outro patamar. Pois o Laurinho vai explicar isso. Primeira classe, classe única. O que aconteceu com os espíritos puros para chegar lá nessa evolução perpétua e contínua e prosseguir evoluindo? Porque não para, não. Percorreram todos os graus da escala. E se despiram, se despojaram, se purgaram de todas as impurezas da matéria. Quando a gente fala em impureza da matéria, né, Laurinho? A gente está falando de sujeira, pó, ou nós estamos falando de questões de atração para as coisas materiais que nos levam a práticas não de acordo com a moral ensinada pelos espíritos a partir das questões 629 seguintes. Tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não mais tem que sofrer nem provações e nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos mortais, se encontram na vida eterna no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, pois que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da matéria, da vida material. Essa felicidade, entretanto, não é uma ociosidade monótona, passada em uma contemplação perpétua. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Orientam todos os espíritos que lhes são inferiores. Olha aí a palavra de novo. Ajudam-os a aperfeiçoar e designam-lhes as missões. Assistir os seres humanos na adversidade, incitá-los ao bem, a expiação das faltas, que os afastam da felicidade suprema, é para eles uma doce ocupação. São designados algumas vezes pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas, bem presunçoso, seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens.
como é o caso lá do Espírito da Verdade, né, Lauren? É sem razão que certas pessoas designam por espíritos incriados. Espíritos incriados seriam de toda eternidade como Deus, ou se no universo pudesse existir seres independentes da vontade de Deus, Deus não teria onipotência. Espíritos que se serviram dessa expressão, mas não nesse sentido. Referiam-se, desse modo, a espíritos que não mais se encarnarão e que, desse ponto de vista, não seriam mais criados como os homens. O termo é impróprio, pois dá lugar a uma falsa interpretação. Esse é o inconveniente de nos aferrarmos à lei, à letra, sem investigar o pensamento. A letra mata, o espírito vivifica, Laura Rodrigues. Esse é um dos grandes problemas, né, dentro do meio espírita. É um problema da humanidade, mas como nós estamos falando em espiritismo, é um dos grandes problemas, porque nós não verificamos qual palavra estamos usando, qual termo vamos aplicar, que pode a partir disso, gerar muitas discussões, desentendimentos, controvérsias, né? Quando o possível primeiro era, vamos nos entender quanto ao termo, para depois utilizar, ou não utilizar, se for o caso. Bom, mas o que é o espírito puro, então, né? Ele foi criado pronto? Né? Segundo a doutrina espírita, não. Ele passou por todos os degraus, todas as etapas da sua vida como espírito, em rumo ao progresso de espírito puro, ou seja, do simples ignorante, passou por todas as escalas, ou por todas as ordens, por assim dizer, né, até chegar a essa classe única. Uma outra coisa que me chama a atenção é quando Jesus se comunica, aliás, o Espírito se comunica, está no livro dos Médiuns, e assina Jesus, o próprio Kardec vai dizer assim, seria muita presunção da nossa parte achar que um espírito, né, como um espírito puro, se comunicaria ali naquela sociedade. Embora o Espírito da Verdade se comunique com ele. Mas o ensinamento que ele dá lá é o seguinte, de forma espontânea, o Espírito designado, que se designou por Jesus, se manifesta, né, e assina. Kardec, então, ele coloca, ele vai dizer assim, olha, a ideia é muito, né, o conteúdo é maravilhoso, mas nós vamos ficar aqui sem colocar o nome de Jesus, porque seria muita pretensão da nossa parte. Outro ponto que me chama a atenção também é aquilo que nós entendemos assim, os espíritos puros, esses leem o pensamento de Deus de forma clara e transmite o pensamento de Deus, né, para os espíritos inferiores, que vão transmitir aos inferiores, assim sucessivamente, até chegar em nós. Então, outra pretensão também é alguém dizer assim, eu conversei com Jesus. Né? Levando em consideração que, além do seu espírito protetor, tem mais uma série de espíritos mais próximos a ele, espíritos familiares, né? Que podem se comunicar e transmitir de acordo com o conhecimento que aquela pessoa da inteligência que aquela pessoa pode comportar, o que o espírito vai instruir, vai orientar, né? Então, é muita pretensão acreditar que Jesus conversou comigo, a não ser que eu me julgue o espírito aqui encarnado, né, mais espiritualizado possível. Aí já denota orgulho, né? Vaidade. E é isso. Então, para mim, né, a gente entender que Jesus, quando ele esteve cá entre nós, e aqui eu coloco Jesus na conta de um espírito puro, porque, de fato, né, tudo que aqui ele fez, e todo o seu ensinamento, não sofreu nenhuma alteração, nada que possa desabonar a sua conduta, nada disso, então, né, denota-se um espírito de uma envergadura que a gente está longe de entender. E que ele também vai dizer, meu pai e eu somos um. Né? Se fosse um espírito superior, talvez não diria isso. Né? A não ser que já seja ali de superior transitando para puro, mas não vamos entrar nessa viagem aqui, não. Vamos
Eu tenho Jesus como espírito puro, e o Kardec vai dizer o seguinte: os espíritos puros, Jesus no caso, ele está em constante estado de segunda vista. A sua faculdade de segunda vista é permanente. Por quê? Porque a matéria não é nem o obstáculo, não, nem o impedimento para que ele possa estar em plena comunicação com o mundo espiritual. Ou seja, em plena comunicação com Deus. E aí, por isso que a gente entende por que esses espíritos puros, baseado nisso aqui, eles não sofrem influência da matéria. Porque a vida futura para eles, estando encarnado, ela é certa. Não é uma dúvida. Né? Até porque ele lê o pensamento de Deus, ele ouve, ele compreende Deus. Então, por isso que eles não falham nunca. As suas ideias são todas espirituais, né? Nem longe de qualquer paixão terrena, qualquer paixão humana. E a bondade de Deus, a sua justiça, né? Em entender que todos nós, um dia, estaremos nessa posição de espíritos puros, onde vamos viver, né, essa felicidade inalterável. Por que para nós espíritos ainda apegados à matéria, essa felicidade ela se altera? Porque ainda nós trazemos, né, levamos para o mundo espiritual as nossas paixões, levamos as nossas culpas, né, enfim, o ciúme, a inveja, tudo aquilo que caracteriza o orgulho e o egoísmo, né? Para os espíritos puros, não, isso não existe. A vida é toda espiritual. Beto. Ok, Laurinho. E aí, então, para a gente encerrar, esclarecer o seguinte: espírito puro, ele, digamos assim, né? Ele recebe o pensamento divino, decodifica, digamos assim, e o transmite para os espíritos que estão abaixo deles. Aí é uma pá de cal naquilo que a gente vem lendo durante todo o tempo. Os próprios espíritos nas comunicações, Laura, e às vezes espírito superior mesmo, falando assim, Deus assim o quer, Deus para punir, Deus isso, Deus impôs aquilo, Deus aquilo outro. Aqui é muito claro. Os espíritos puros são mensageiros, são ministros de Deus, cujas ordens, ou seja, ordens de Deus, executam para a manutenção da harmonia universal. Então, é sempre para o bem. Como é que isso acontece? Eles, espíritos puros, orientam os espíritos inferiores. Mas não estamos falando do imperfeito, não, nós estamos falando da cadeia toda. Só que é uma série. E aí um vai transmitindo para o outro segundo o entendimento mais próximo. Ajudam-nos a se aperfeiçoar, então quer dizer que então, toda a cadeia ali, tudo que vai acontecer nas nossas sucessivas reencarnações, o fito, o objetivo e o foco é a nosso aperfeiçoamento individual. Designam-lhe as missões. Assistir os seres humanos na adversidade, então tem aqueles momentos que a gente se sente mais próximo dos espíritos, né, Laura? Parece que a mediunidade aflora, parece que você tem um poder supra-humano e não sei o quê. Por quê? Porque, sim, nesse momento da adversidade, eles surgem para nos sustentar. E como eles não usam mãozinha, bracinho, nem nada, eles usam perispírito, e aí forma-se um laço fluídico, muita coisa vai acontecer, a gente não tem nem noção disso, não dá para entrar no plano da especulação, mas dá para a gente ter uma boa ideia sobre isso. Incitá-los, né, os seres humanos, a humanidade ao bem, incitá-los, que já deve expiar as próprias faltas, né, mostrando que isso é o que afasta da felicidade dos eleitos, dos bons, né? E isso para eles é bom, eles querem isso. Então, veja bem, se nós tivéssemos, de fato, uma zona inferior, e a gente não tem, porque a zona inferior é o próprio orbe, é o planeta. Então, o que está aqui ao nosso lado, nos ajudando? É espírito puro. Né, Laurinho? É espírito puro. Ele está aqui por ubiquidade, pelo pensamento, mas eles estão aqui porque eles se sentem bem em fazer isso. Então, quanto mais mal é o ser humano, Laurinho, mais é possível deduzir que próximo dele tem um espírito puro.
porque os outros não teriam a condição psicológica necessária para ver uma atrocidade acontecer sem julgamento. Porque você sabe que todos vão se aperfeiçoar. Então, eu queria deixar isso por aqui, né? E, por fim, dizer o seguinte, olha, cuidado quando pega aí palestrante, obra mediúnica, que fica dando a pinta de que espírito puro se comunicou em centro aqui, sabe? Por conta de ter umas obras mediúnicas publicadas. Cuidado, gente. Nas palavras de Kardec, isso é orgulho, vaidade, e quando tem orgulho e vaidade, aí que o espírito puro não vai aproximar mesmo. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quero agradecer a Deus, aos bons espíritos, ao Lauro pela participação, por estar aqui comigo, a quem esteve aqui conosco no chat, quem vier depois, devolver para o Lauro fazer o encerramento e as considerações, como de costume. Um abraço e encontro você no próximo vídeo. Valeu, Alberto, obrigado. E aquele convite, né, que nós estamos aguardando vocês para o nosso estudo continuado da obra O Céu e o Inferno, né? Nós estudamos a obra de 1865, portanto, a original. Tá, pessoal? Então, já fica esse encontro marcado. Quero deixar aqui o meu sentimento de gratidão a todos que estão conosco. Muita paz.